Olá, pessoal, bem-vindos à segunda semana de atividades do 50º Congresso Brasileiro de Geologia. Essa é a sessão de divulgação científica. A apresentação de hoje está relacionada com recursos audiovisuais do JGSB, propostas de aplicação em ambiente escolar. O palestrante é o geólogo Dario Peixoto, coordenador do projeto Visualização da Informação Científica e que atua também como mediador científico no JGSB, que é o Journal of the Geological Survey of Brazil. Meu nome é Júlia Curto, sou professora no curso de Geologia da UNB e presidente da Sociedade Brasileira de Geologia Núcleo Brasília, e faço parte da coordenação do 50º Congresso Brasileiro de Geologia. Temos aqui também a presença dos convidados Joseneusa Rodrigues, da CPRM, especialista em geocronologia, e o professor Rodrigo Santucci, da UNB, especialista em paleontologia. Bom, Dario, muito obrigada aí por estar aqui com a gente e fique à vontade aí para fazer a sua apresentação. Obrigado, Júlia. Obrigado aí pela participação. Bom dia, Jô. Bom dia, Rodrigo. Professores, né, todos aqui. E, bom, eu vim trazer aqui hoje minha contribuição aí para o Congresso, no sentido, então, dos recursos audiovisuais que nós temos no Journal, que é a revista científica associada ao Serviço Geológico do Brasil. E estou aqui também como coordenador do projeto Visualização, que é por meio do projeto que eu faço a parceria, então, com o Journal. Bom, como premissas iniciais, então, para essa apresentação, eu queria, me dirigindo aí aos colegas que vão assistir, eu trouxe as premissas iniciais para poder facilitar justamente o despertar do interesse ou não, né? Então, já rapidamente já fica ciente, já se interessa assistir ou prefere deixar para um outro momento. Então, o público-alvo dessa apresentação são professores do ensino médio. A ideia aqui é trabalhar, então, pensando aí nas questões de conteúdos que poderiam ser úteis para ensino médio, só que, como a dinâmica é mais ou menos semelhante, nada impede que professores também do ensino fundamental ou do ensino superior também possam seguir a mesma lógica aqui e tentar também desenvolver e aplicar. Em relação às propostas apresentadas, o que eu queria dizer aqui é que, assim, eu tenho uma experiência, sou pesquisador, não sou professor. Tenho uma experiência de trabalhar esses conteúdos como pesquisa aplicada, mas com transferência de conhecimento. Então, a facilitação que proporciona o uso de material audiovisual para comunicar informações que levam mais tempo para a gente explicar. Então, é um caso semelhante em escola, né? Então, os professores têm que passar conteúdos que muitas vezes são um pouco mais complexos e dependem realmente aí de apoio em audiovisual ou outras formas, né, que os professores usam para poder conseguir passar isso para os alunos. Então, a relação é semelhante, né, passar informações para pessoas que dependem dessas informações para construir, né, a própria vida e para tomar decisões, enfim, até para passar na prova também, mas não só isso, né, realmente que o conhecimento fique na cabeça dele. E a última premissa é a necessidade de tecnologia. Então, os professores, essa palestra, essa apresentação está voltada para professores que tenham em suas escolas instalações e ambientes que sejam compatíveis com o uso da tecnologia, computadores, internet, né, tem que ter para poder, porque as discussões aqui vão envolver o uso, né, de computador, monitor, né, celular, que todo mundo tem, mas como recurso educacional, né, sendo direcionado pelo professor, então teria que ter essas instalações. E nessa necessidade de tecnologia, professores, diretores de escolas ou secretários de educação que tenham interesse em querer investir nas escolas, de repente, dentro dessa apresentação,
alguns fundamentos aí por escrito podem ser, alguma argumentação, né, pode ser bastante útil para poder conseguir captar recursos, né? Então, se for o caso de vocês, nos acompanhem aí. Muito bem. Aqui, então, os tópicos de hoje serão tecnologias digitais e conteúdos audiovisuais, os recursos audiovisuais do JGSB, que é o Journal, que eu vou falar à frente, e as propostas de aplicação em ambiente escolar. Bom, nosso primeiro tópico, então, ele envolve o seguinte. Eu trouxe aqui uma bibliografia bem rápida aqui para poder apontar a seguinte questão. Novas tecnologias, segundo o autor aqui, que é o da Silva, é um professor da UFRN, ele fala que novas tecnologias são tratadas como monstros por profissionais docentes, né? Não vou ler o texto inteiro, porque ele está aqui. Eu achei interessante que a forma como ele usou, porque ele usou um termo forte, né, monstros, né? Eu acho que o interesse dele aqui era chamar atenção mesmo para esse assunto e criar aí uma polêmica. Eu achei isso interessante, porque acho que ele queria dizer que sejam monstros, enfim, mas eu entendo que existem realmente barreiras, né, dificuldades de trabalhar com novas tecnologias, né, de repente uma questão de geração, né, uma questão da gente tender a ter que aprender isso daqui, não vou conseguir aprender agora, deixa para depois. Então, eu queria usar esse texto para poder abordar esse assunto da nova tecnologia para uso em sala de aula como uma disrupção tecnológica. Esse autor, ele comenta que, enquanto os alunos estão, então, com aparelhos, né, de celular na sala de aula, os professores eles estão ainda trabalhando de maneira mecânica e exaustiva. É claro que a gente sabe que tem muito professor, né, se não a maioria, mais que 50%, que já estão antenados, já estão buscando trabalhar de formas diferentes. Mas realmente existe mesmo uma relação de disrupção tecnológica envolvida esse repúdio, né, nessa forma conservadora que se olha para a tecnologia no ensino. Bom, o que então é essa disrupção, né? São inovações, é o termo utilizado para expressar inovações que eles rompem esse processo de produção de informações, de bens, aqui no caso, como está a descrição, mas que atende 3 condições: uma necessidade não satisfeita, um novo modelo, né, novas soluções que levam a novos negócios. Essa descrição que ele deu aqui em cima, ela está complementada com esse gráfico que demonstra que o preto aqui, né, é o processo tradicional, né, mais estanque, né, mais retilíneo, processual, um processo inovador, né, que ele suaviza o processo anterior, que é o tradicional, então esse pontilhado aqui é o processo inovador, e o processo disruptivo, que ele vai direto no objetivo, né, atravessando todos os processos de uma maneira muito mais rápida, né? Então, dá para entender que realmente um processo disruptivo ele até assusta um pouco. Bom, o que é esse processo disruptivo? Eu vou usar aqui a questão da internet, que apesar de a gente ter já algum tempo já de presença de internet, novos negócios foram criados em cima da internet, a informação tramita com uma velocidade muito grande, e outras questões, aplicativo de celular, né, tudo em conexão, giram em torno de consequências, né, complementos dessa disrupção. Então, nós temos aqui processos que são aplicados para um objetivo, né, processos distintos, e o disruptivo, né, apontado com muito mais intensidade. Então, eu resumi aqui um pouco o gráfico que o autor construiu, para expressar o seguinte: eu vou resumir aqui também essa questão da disrupção, né, para inovações para necessidades não satisfeitas, levando a novos modelos e soluções que não existiam. Então, isso é o caso de plataformas, né, e aplicativos como Netflix, YouTube, Instagram. Só de olhar aqui, né, a gente já reconhece. Então, são aplicativos que eles
vem em consequência da disrupção causada pela presença da internet e pela velocidade aumentada de lidar com informações. Ela tem aspectos, né, positivos e negativos nessas plataformas, todas, né, todas têm, e elas estão apontadas, essas plataformas e aplicativos, especificamente, eles estão apontados para o entretenimento. Então, nós temos aqui o aproveitamento dessa disrupção para inovações em comunicação, né, de massa e entre pessoas, apontadas para entretenimento. Claro que não é 100%, né? O Twitter, assim, os aplicativos aqui, eles também têm funções de trabalhar informações entre pessoas, né, como redes sociais. Mas o âmbito onde, né, e os assuntos tratados, eles têm um peso muito maior voltado para o entretenimento, para a troca mais superficial de questões, né, e pela velocidade que ele proporciona, né? Então, estou fazendo aqui essa ilação. E o que é essa disrupção aqui que eu estou usando agora? Eu estou preenchendo ela com conteúdo audiovisual. Então, essas plataformas se utilizam de recursos audiovisuais, né, para gerar entretenimento. Então, vinculadas ao entretenimento e usando recursos audiovisuais. Por que o recurso audiovisual? Né? Porque ele é muito poderoso. Bom, e a educação? E os objetivos da educação, né? Então, tanto macro-objetivos, né, como política pública, como também com a missão do professor em sala de aula, né? Bom, eu falei aqui em cima em conteúdo audiovisual, então aqui embaixo eu vou expressar ele aqui com... acabei não botando aqui, mas eu tirei do dicionário, acho que foi do Ruais, né? Então, aqui ele tem 4 definições, e nessas definições, a última é pedagógica, que eu vou falar logo na sequência, mas as 3, elas, resumindo, se referem a qualquer material que comunica mensagens, estimulando visão e audição ao mesmo tempo, né? Então, qualquer material com essa característica pode ser um conteúdo audiovisual. Bom, a gente tem aqui conteúdos audiovisuais, né? Simpsons, Pica-Pau, que eles passam mensagens, e tem áudio e vídeo, né? Tem som e imagem. Então, a gente tem uma grande quantidade de conteúdos à disposição, né, de qualquer interessado. A gente entra no YouTube aí, pega Simpsons, pega Pica-Pau, mesmo com as restrições aí dos produtores, mas ainda assim tramita na internet, a gente consegue assistir. E temos também materiais que eles têm uma outra propriedade, eles usam simbolismos, os signos visuais, nesse caso, para poder passar mensagens científicas. O que eu disse aqui antes aqui? Grande quantidade de conteúdos estão à disposição, porém, pequena quantidade deles transmite mensagens científicas. Então, os professores que estão atentos à busca de material para usar em sala de aula já percebem que, né, sem dúvida, que tem uma deficiência de materiais que possam ser usados em sala de aula. E o professor, de fato, tem que se virar, como é o caso dos professores que eu conheço, que usam materiais audiovisuais, né, busca filmes, inclusive até um dos autores que eu citei aqui em cima, ele trabalhou filmes para poder conseguir expressar. Então, ele recompôs, ele usou o material concluído, né, pronto, um filme, para poder fazer uma dinâmica que eu tenho certeza que muitos de vocês já fizeram isso aqui. Mas quando você vai buscar materiais, bom, eu quero material então sobre matemática, né, como nesse caso aqui. Onde é que eu encontro? Então, a gente encontra isso em sites específicos. Deixa eu ver se eu carrego esse site aqui para mostrar para vocês. Aqui, esse daqui é um site que tem bastante conteúdo com diferentes finalidades, construídos, né, por outros professores. Então, é um repositório aqui bastante interessante para consultar, apesar de que ele está em inglês. Ele é uma dificuldade que, nesse caso aqui, ele é um site internacional. Então, o Brasil também tem outras... A gente tem um Banco Nacional de objetos educacionais, tem outras plataformas que também oferecem esse material.
A definição, então, da parte da pedagogia é um conteúdo audiovisual que se destina a otimizar a aprendizagem. Então, a gente tem aqui, ou seja, o material audiovisual que emprega som e imagem aplicada ao processo de aprendizagem. É isso que a gente está buscando, né? É isso que se busca, para poder otimizar, de fato, a transferência de conhecimento entre professor e aluno. Bom, um resumo aqui que pode ser feito sobre essa questão é que os profissionais da educação entendem esse valor, né, que realmente um conteúdo audiovisual ele facilita bastante a transmissão de conhecimento, só que um dos obstáculos, de fato, é a escassez de conteúdos qualificados. Né? Grande parte do que existe não pode ser utilizado, justamente porque ele foi criado para outras finalidades. Né? Então, é o caso, né, do Simpsons, né, do Pica-Pau, ou até do History Channel, né, que tem matérias bastante interessantes, mas que o professor tem que adequar isso aí à sala de aula. Bom, quando nós temos, então, aqui materiais construídos em procedimento específico, aí a gente tem, então, objetos de aprendizagem que são recursos, de fato, de reforço ao processo de aprendizagem. E existe o relato em diversos artigos, né, que contam essas histórias, artigos científicos, no caso, de professores que aplicam, que tentam desenvolver conteúdos audiovisuais próprios, porque a questão aqui é incentivar que o próprio professor crie o seu conteúdo. Então, essa busca, assim, esse resultado e essa intenção de querer transmitir conhecimento também é um processo que acontece no serviço geológico quando nós temos que transmitir conhecimento para a sociedade em geral. Nossos projetos eles são sociais, a gente tem que ir até os municípios, as comunidades e conversar sobre assuntos geocientíficos. Então, é uma necessidade compartilhada, né, com o professor em sala de aula, como eu tinha comentado inicialmente. E, no nosso caso, a gente trabalha com projetos como o risco geológico, que tem que falar sobre queda de barreira, sobre muro de arrimo, né? Então, a gente vai ter que explicar isso para desde moradores de um bairro a uma Câmara de Vereadores. O mais interessante, de fato, é que a gente tenha material audiovisual. Então, dentro do serviço geológico, a gente recentemente tem conseguido estruturar, né, e consolidar de uma maneira permanente, com um mecanismo permanente, a produção de material audiovisual, né, para conseguir, então, expressar ideias e conceitos das geociências. Esses projetos, então, eu estou citando aqui como exemplo o SGB Educa, o museu e o projeto de visualização da informação científica, que são projetos do Serviço Geológico, né. Existem outros profissionais e outras instituições que também trabalham com isso. Mas como hoje que eu estou focado aqui na parte do JGSB, do Jornal e do Serviço Geológico, eu vou trabalhar, então, aqui com o recurso audiovisual do JGSB. Bom, aqui eu vou comentar rapidamente sobre o projeto que eu coordeno, o Jornal e os recursos audiovisuais que lá estão. Muito bem. O projeto de visualização da informação é um projeto, então, que ele foi instituído recentemente, assim, né? Desde 2015 eu tenho desenvolvido, trabalhado com essa questão de transferir, de conseguir explicar melhor a informação com audiovisual, e se transformou num projeto interno nosso aqui do Serviço Geológico, que tem, então, essa linha de pesquisa, que é o estudo das tecnologias de informação e comunicação aplicáveis às geociências, e o desenvolvimento sistemático de materiais científicos com essa intenção de educar, né, sendo audiovisual e multimídia, né, podendo ser repassado, compartilhado e visualizado em várias plataformas. É um projeto que ele está vinculado, então, à Diretoria de Infraestrutura Geocientífica e ao Departamento de Relações Institucionais e Divulgação. Bom, aqui eu tenho aqui, não, o link aqui não vou clicar no link agora não, eu vou passar diretamente aqui então para os tipos de produtos, tá? A gente trabalha aqui com animações científicas, maquetes interativas, que são essas que estão aqui ao lado. Então, são materiais que eles têm
aplicações distintas e foram produzidos a partir de informações científicas. Então, eles têm um fundamento que é científico, né? Então, que ele veio da informação científica, só que ele está, ao mesmo tempo, mediado para usos múltiplos, né? Então, pode ser o curva-chave na hidrologia básica, são conceitos mais para o lado universitário, só que a forma como ele é expresso, eles permitem que que professores possam usar essas figuras de linguagem para outras demonstrações, né? Então, são materiais que estão à disposição no nosso site e que o professor pode baixar e trabalhar, de repente, apenas uma parte. Daria para trabalhar questões de física, né, de velocidade, tempo, área, né? Então, professores das matérias de matemática, eles podem olhar para né, de áreas distintas, de geografia, de matemática, eles podem olhar para esse material com olhares distintos e aproveitar esse mesmo material em momentos diferentes, né, em disciplinas distintas. Esse daqui é só um exemplo, é claro que ele não necessariamente tem que ser aplicado, mas depende realmente da avaliação do professor, mas são conteúdos que estão à disposição dos professores para baixar e para analisar, né, e para dinâmicas em sala de aula. E uma maquete interativa, que eu vou puxar uma maquete interativa aqui para vocês assistirem. Rapidamente, é um bloco de diagrama que foi desenvolvido também com informações científicas para uso diverso. Então, a gente tem aqui caverna, a gente tem, né, uma ocupação em cima, a gente tem formas de relevo, né, que foram desenvolvidos a partir de debates com pesquisadores em geociências. Então, aqui já talvez coubesse um olhar de um professor de geografia, né? Então, ele pode, de repente, falar sobre vertente, sobre Talveg, né, sobre aspectos da geografia né, de uma maneira ampla, e usar um bloco de diagrama, ou então falar sobre, né, ambiente de caverna, né, como é que ele se forma. Então, são aplicações que podem ser usadas em sala de aula a partir da origem que é o serviço geológico. Esses materiais, eles têm essa característica de ser fundamentado em conceitos científicos, avaliado por pesquisadores, né, especialistas, tem uma bibliografia associada e permite reedição, no nosso caso aqui, porque a gente trabalha com esse mecanismo de adicionar informações, remover, fazer uma adaptação para outra área, né? Então, a gente consegue reeditar aqui. E ele é atemporal, porque ele é baseado em ciência, então, são fundamentos das ciências, então, dá para usar de forma permanente, né, atemporal, e permite compartilhamento. Esse que eu mostrei agora para vocês, ele é um arquivo que roda em qualquer navegador, então ele permite você pode abrir um navegador, né, do seu computador em sala de aula, né, ou então passar esse mesmo arquivo para os alunos, né, para poder o próprio professor construir uma dinâmica, né, em cima desse conteúdo. Conteúdo que ele mesmo, inclusive, ele pode direcionar o conteúdo usando esse mesmo infográfico. O Serviço Geológico do Brasil, então, tem o Journal, que é uma revista científica vinculada, então, ao SGB, que tem a missão, então, de disseminar a pesquisa técnico-científica. São publicações, né, que eles têm aqui, e aqui já seria realmente uma informação codificada científica e decorrente, então, de uma parceria do editor-chefe da revista, o Evandro Klein, e o projeto que eu coordeno, a gente fez uma parceria para poder justamente criar, então, essa parte de recursos audiovisuais, onde entram materiais que são mais acessíveis ao público amplo. O público amplo que seja leigo em geociências. Então, os professores que não são leigos, os professores podem usar esse material para dar outros tipos de abordagens para para as suas aulas, né, as suas ementas próprias, né, com um pedaço, com, né, um print, de repente, um dia do geólogo explicar mais ou menos o que faz um geólogo em campo, né,
e entrar nesse debate com algum convidado geólogo da sua região, né? Então, são formas de levar o conhecimento para, aqui nesse caso aqui, inteligência artificial, né? Por isso que tem esse robozinho aqui. E as explicações, então, vão acontecendo de maneira visual, permitindo que áreas diferentes possam, de repente, aproveitar esse conteúdo, o que seria bastante desejável, né? Ele foi pensado para poder ser, foi planejado mesmo de forma que fosse mais amplo, que fosse mais acessível, para justamente tentar facilitar o trabalho também do professor em sala de aula. Então, professores, vocês estão convidados a conhecer o site, né, e a baixar esses conteúdos para seu próprio uso, né, de acordo com as suas próprias finalidades, e passar para a gente esse feedback, saber se a gente realmente está conseguindo atingir, né, esse resultado, se alguma dinâmica foi facilitada pelo uso desses materiais. Aqui, nesse caso aqui, foi uma abordagem feita a partir de um artigo científico de urânio, só que aqui a gente colocou uma montagem do comportamento das placas tectônicas, né, voltando ao passado, e para poder compor. Então, partes como essa, elas podem ter bastante utilidade, dependendo daquilo que o professor tiver idealizado para a sua turma, né? Ou, de repente, até, quem sabe, pode inspirar o professor a trabalhar algum aspecto novo, ou então que ele já queria trabalhar, mas não tinha material, conteúdo né? Aqui, por exemplo, a gente está falando aqui sobre uma área de a formação de crosta oceânica, então pode servir muito bem para poder ilustrar, de repente, questões da geografia física, né, e questões que eles fazem parte da ementa dos alunos, mas que, de repente, falta material e podem ser utilizados, então, para, de repente, dinâmica de rio, né, mostrar a sedimentação acontecendo aqui, e pontos específicos aí do vídeo, então, deposição de sedimentos, então, na formação de rocha sedimentar, né, pode ser apresentada. Aqui também, ó, uma deposição, então, um depósito se formando, né, e o quanto tempo levaria para poder se formar, né, e inclusive até com a puxada aqui de uma foto da região, né, de como é que as rochas estão lá presentes, né, e facilitando, então, a dinâmica do professor para fazer o aluno compreender questões que tem, nesse caso da geociência, que tem uma escala muito ampla, um tempo muito, muito amplo, é difícil realmente de capturar, né? Mas vocês, enquanto professores, conseguem fazer isso e conseguem, então, multiplicar a sua capacidade de comunicação. Aqui acabei, então, de mostrar, né, esses dois deles, né? Nós temos 4 aqui. É um projeto novo, né, recente. Cada trabalho desse demora bastante tempo para poder ser feito, porque ele tem que passar realmente por um processo de construção, de interpretação do que o autor, que diz, inclusive o autor os autores, né, fazem parte do processo de montagem, de construção desses materiais. Então, são poucos que tem aqui, mas é um trabalho em progresso. Então, teremos mais havendo investimento, sem dúvida. E aqui está o site, tá? O jgsb.cprm.gov.br, para acesso, então, desses materiais. E vamos, então, às propostas de aplicação em ambiente escolar. Coisa bacana para os professores em geral, né, é que você, principalmente pensando aí, quem vai trabalhar aí com ensino fundamental, né, mesmo no professor de geografia ou mesmo professor de biologia no ensino médio ali, né, nos últimos anos, é a questão interdisciplinar, né, você pode pegar um modelo desse, você pode só focar na caverna e falar de química, de solução e precipitação, né, para falar aí vai juntar com temas, tal, essa coisa,
a questão da água subterrânea, aí, né, da água e tal, e você pode pegar e olhar a partir de cima e falar, olha, tem o relevo, tem isso, tem aquilo. Então, a geologia em si, né, é uma ciência multidisciplinar, no final das contas, né? Então, dá para falar assim, tem construções ali, dá para falar questões de planejamento, de segurança, desastres naturais, essas coisas todas, né, e questão de impacto ambiental, mudanças ambientais, etc., numa só imagem. Isso é bem legal também, né, de ter essa interdisciplinaridade. Então, você pode pegar e, a partir de um modelo desse, falar de química, falar de geologia mesmo, falar de biologia e tal, é bem interessante. Exatamente, exatamente, Rodrigo. Você vê que tanto isso que você colocou, né, de poder usar para várias aplicações, né, como também essa construção pode ser, igual você também comentou, todos em conjunto, né, então construindo. Porque, assim, o que eu fiz aqui é aquela questão que a gente tinha conversado da outra vez, né, olha, antigamente a gente não usava o Corel, hoje em dia todo geólogo usa Corel. Então, na minha perspectiva, a gente pegou uma tecnologia de comunicação no Corel, na época do Corel, a gente pegou uma tecnologia de comunicação e informação e aplicou para a ciência. Esse patamar aqui é o mesmo, só que 3D. Então, a gente tem aqui, e aí quando vira 3D e fica interativo, a gente tem diversas aplicações, considerando a capacidade de comunicação que vocês já têm. Então, o professor já tem capacidade de se comunicar violentamente, até porque para poder segurar aluno em sala de aula, realmente tem que ter que, né, sambar. Então, você já tem. Agora, trabalhando com conteúdos assim que são inovadores, facilita a captura da informação, inclusive para quem aprende mais vendo do que lendo. Né, que tem aquela questão tem gente que prefere estudar plano corda, né, ou então vai tomar um banho e descobriu a fórmula sabe? Então, cada um tem um jeito, mas o signo visual, ele é meio que, ele passa por tudo isso daí, então, é ancestral, né? Então, ele facilita realmente essa transmissão. E é igual você comentou, Rodrigo, você pode programar esse objeto, né, porque ele vira um objeto de aprendizagem, mesmo como fala a bibliografia ali, então ele pode ser programado. Então, agora falando genericamente, amplamente, assim, com, né, todos os professores do público-alvo também, detém muito conhecimento. E se desse para plugar um USB, né, que eu fico brincando assim, né, e transformar esse negócio num objeto 3D, nossa, a gente ia ter muita coisa para poder mostrar e conteúdos compartilhados, porque aquele conteúdo que o professor Rodrigo vai construir junto com a professora Júlia, né, os dois são Universidade de Brasília, então serve, de repente, lá em Manaus para poder falar sobre terras caídas, né, acontecimentos que estão, né, se desenvolvendo lá, que envolvem geociências e que nem o secretário de obras não entendia que tinha uma questão geológica envolvida. Então, a partir do momento que a gente bota esse tipo de conteúdo em formatos como esse, né, a gente permite compartilhamento, né, e permitindo compartilhamento, informação segura, né, realmente científica, chancelada por especialistas, mas que é acessível, né, e essa acessibilidade é que realmente permite que o professor, em sala de aula, aí no caso no foco do ensino médio, consiga trabalhar aí tranquilamente, né. Esse trabalho todo, então, a gente, dentro do projeto, eu consegui redigir, né, desenvolver, junto com a Andréa Sandri e com a Milene, muitos debates, né, muita construção, a gente desenvolveu, então, um método que tem, então, todo esse contexto de divulgação, e o método se propõe a ser replicável. Então assim, o que eu fiz foi explicar os passos, né, categorizar, redigir esse passo a passo para poder conseguir explicar para outros profissionais da ciência que tenham interesse em querer fazer audiovisual. Então, isso vale tanto para os professores, o Rodrigo e a professora Júlia, que estão aqui, como também para os professores do ensino médio, ensino fundamental, e outras universidades que tenham interesse em querer aprender a como desenvolver. É claro que
aqui foi o caminho que eu escolhi, né? Sem dúvida, todos são pensadores e vão conseguir ter procedimentos próprios, aprimorados, melhores ainda. Essa é a expectativa. Agora, o mais interessante é que a gente consiga desenvolver essa linha de pesquisa, né, como uma linha de pesquisa que é mesmo, e ao mesmo tempo juntar novos materiais, né, para uma coleção de conteúdo científico sobre o Brasil, né, além das questões fundamentais das escolas. Parece, quando eu boto aqui no YouTube, por exemplo, aqui, e boto educação, aula de tectônica, não, geografia, aula de geografia. A gente vê professores, aula livre, beleza, e entrou o professor falando, tem talento, né, tem a propriedade, tem comunicação, e está se esforçando para poder conseguir passar o conteúdo. Ele está aproveitando parcialmente a tecnologia, porque ele está dando uma aula expositiva e está usando alguns recursos audiovisuais para poder conseguir complementar. Beleza, funciona? Funciona, só que a saturação mental que tem em todos nós, né, aluno, professor, todos nós seres humanos aqui com internet, a gente já olha e já meio que pensa em outra coisa, tende a devagar, né? Então, ele está dando aqui um formato de aula que seria um formato positivo, né? Então, esse formato positivo ele está reproduzindo aqui na plataforma. Está aproveitando? Tá, mas poderia aproveitar melhor? Poderia, justamente com conteúdos autogerados, então com enfoques específicos. Quando o professor de Química, que o professor Rodrigo agora comentou, um professor de Química no ensino médio, que quer falar sobre ligação covalente, né? Ligações iônicas e tal, a gente não faz, bora fazer os átomos acontecerem, né? Vamos botar o Linus Pauling, né, para poder, o SP1, SP2, a fluorescência, como é que ela acontece em nível molecular. Isso chama atenção bastante, porque é um conhecimento que está na cabeça dos professores, né, de vocês aqui, está na minha também, e agora, quem acessa? É só quem faz a universidade, só vai descobrir depois de 10 anos estudando, agora que conseguiu ver, né? Então, a gente pode, então, transformar isso em um objeto de aprendizagem, para poder justamente contar de forma animada e autogerado. Então, a própria UNB gerando conteúdo para os seus alunos, né, para os fundamentos das geociências, tanto quanto um professor de ensino médio falando sobre Pitágoras, né, igual o exemplo que eu tinha dado lá, de forma animada e na pegada dele. E onde que está publicado aquele material? Acho que é legal ficar bem claro para onde que eles podem encontrar esse material. Sim, esse material a gente está acabando de solicitar o ISBN. Ainda não tem, tá joia. Uhum. Assim que a gente tiver, aí já está colocando. E vai ficar lá no site, né? Isso, vai ficar no site do meu projeto, né? O site... Da divulgação científica. Da visualização, né? Aqui. Eu vou reformular o site inteiro, né? E aí eu vou botar essa parte do roteiro lá direitinho e vou organizar os conteúdos também dentro da árvore administrativa da CPRM. Vai ficar mais fácil de conseguir localizar, né? O que é água, o que é gestão territorial, o que é isso, o que é aquilo, né? Muito bom. Esse dos aquíferos aqui é bem interessante para poder, né? Acho que você já tem ele aí já, né? E sim, ele, eu já né? vi. Então, ele serve para... ali foi construído com o Eloy, então ele tem a chancela do Eloy ali para os perfis que ele tinha construído, né? Esse arquivo aqui, ele tem 50 MB. 50 MB, mas ele não tem relevo, tá? Ele não tem relevo. Mas ele permite aí esse rebatimento aqui que o Eloy fez. Aí toda a informação aqui de cima é do ArcGIS, né? Então, é do ArcGIS e... É um mapa geológico, né? Isso. Então, foram informações da UNB, nossas, né, da CPRM, e da ADASA também, que contribuiu também com informações mais locais ali e tal. E a proposta, inclusive, era para ter animação conjugada aqui, sobre os... o artigo do Eloy, da hidrogeologia do DF, que ele fala sobre os mecanismos, ele fala 6 ou 7 ali. E a ideia era ter isso animado, só que não deu tempo de fazer.
até o fórum, né? Mas está aí, é um instrumento que pode ser utilizado em sala de aula hoje, né? Com finalidades diferentes. Assim, em termos de uso desses modelos, se o professor, por exemplo, se ele tiver um computador, um notebook, né, sem alta performance, né, normal, assim, com a configuração padrão, né, se ele consegue manusear esses modelos em 3D, né, de forma, assim, leve, né, para mostrar para os alunos, projetar isso num quadro, mostrar isso através de uma tela de computador, enfim, né? E se caso, por exemplo, aquele professor que não consegue fazer esse manuseamento, né, essa interação, ele pode mostrar um vídeo, né, que aí isso fica muito mais leve também, né, um vídeo já gravado, desse modelo girando, né, de forma que ele possa pausar no momento que ele achar melhor e comentar aquela visualização, né? Como que é isso? E aí uma segunda pergunta, todos esses modelos que você mostra nos vídeos que existem né, para visualização, eles também podem ser manipulados de forma interativa, assim, pelos professores, eles conseguem baixar esse modelo? Como que funciona isso? Vou pegar aqui no JG de novo. Visuais. Então, a gente pode, então, o professor ele pode acessar esse material, esse conteúdo aqui online, sem precisar baixar. Só que, se ele quiser baixar, ele pode baixar com o Atube, né, o Atube Catcher. Ele, dentro da EduPlay, não sei se ele funciona no YouTube, mas esses mesmos trabalhos também estarão no YouTube. Eles estão. O último da inteligência que eu mostrei não está ainda, mas ele vai. Então, aqui no ambiente do YouTube, ele consegue baixar com o Atube Catcher. Então, eu vou até botar aqui vou botar aqui o Atube, caso alguém queira saber. É esse aqui, tá? Atube Catcher. Então, ele pode baixar e utilizar no momento que ele quiser. Agora, o outro, esse aqui é outra proposta. Ele é um arquivo em HTML. Ele é esse arquivozinho aqui, ó. Ele é esse arquivozinho aqui, tá? Então, ele tem até o símbolozinho aqui do Chrome, porque o Chrome é o meu preferido aqui, né? Então, ele está ali de default. Mas é um arquivo relativamente pequeno, ele tem 50 MB, e a proposta é que ele gire, sim, em qualquer computador, inclusive no celular. Até 2 dias atrás, na sexta-feira, eu fiz um teste com um material que eu joguei pelo WhatsApp. E ele abre realmente no WhatsApp, ele carrega o Chrome e carrega o 3D. Por quê? Porque aí que entra a tecnologia da informação e comunicação. Isso daqui foi criado no Blender. O Blender é um aplicativo de código aberto, né, que permite essa construção, e ele tem soluções ali, dentre elas essa configuração de poder salvar em HTML. Claro que tem que fazer modificações, tem que criar o objeto de aprendizagem pensando no formato HTML, né? Então, mas depois que ele está pronto, aí ele fica facilmente trafegável e ele pode ser baixado, no nosso caso aqui, daquele que eu mostrei, no Rigel, né? Então, na verdade, esse que eu estou mostrando aqui, eu vou corrigir, ele não está ainda, porque ele está em processo ainda de construção com o pesquisador. Eu estou mostrando ele aqui, mas ele não está ainda disponível, né? Agora, se de repente o professor Rodrigo ou você, professora Júlia, quiserem usar esse material aqui com uma proposta, olha, eu queria uma proposta com esse material aí. A gente constrói, a gente vai trabalhar, bota o logo da Universidade de Brasília, do Serviço Geológico, os créditos associados, o responsável científico, que no caso, né, seria, nessa hipótese, um de vocês, e fica à disposição para todos poderem consultar, usar, né, e aí sim estaria nos repositórios, né. Respondi ou deu? Perfeito. Obrigada, Dani.